Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juan, sou do canal Opinião Palestrina e hoje eu vou fazer um vídeo dedicado aos goleiros pós-Era Marcos. Sim, estou com camisa de goleiro aqui, eu vou falar para vocês quem foram os goleiros que mais atuaram com a nossa camisa, e defendendo a nossa meta e como eles estão hoje em dia, né? Se ainda joga, que clube está, quantos anos tem. Enfim, então por isso eu tô com uma colinha aqui, tá? Não liguem se eu acabar lendo, porque são 13 atletas que eu vou citar aqui pra vocês e é muito número pra lembrar, tá? Todo mundo tinha uma preocupação após o Marcos se aposentar de, putz, meu, quem é que vai substituir ele? Ele é nosso ídolo, ele é regular, mesmo veterano, ele fazia diferença na nossa equipe. Enfim, e também após a aposentadoria do Marcos, o Palmeiras acabou quebrando aí vários anos, aliás, 18 anos para ser mais preciso, sem contratações de goleiro. O Palmeiras precisou contratar goleiro. O Palmeiras, a última contratação que havia feito de goleiro foi em 94, quando contratou o Gato Fernandes, que inclusive é pai do Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo. Tá? O Gato Fernandes, assim como seu filho, era um goleiro paraguaio e ele tinha vindo do Internacional de Porto Alegre. E aí o Palmeiras passou 18 anos sem contratar goleiro, só contando com goleiros da nossa base, mas após a era Marcos aí tudo mudou e eu vou falar para vocês quem foram aqui os goleiros que mais atuaram com a nossa camisa. Em primeiro lugar, Fernando Praz. O Praz ele veio do Vasco numa época que ninguém queria jogar no Palmeiras. Ele foi inclusive o goleiro que quebrou aí esses anos sem contratações. Ele foi a primeira contratação para a disputa da Série B de 2013 e ele tem ao todo 274 jogos com a nossa camisa. Atualmente o Fernando Praz ele tem 43 anos, ele está terminando um curso de administração e gestão, inclusive recentemente fez estágio na equipe do Palmeiras. Depois do Praz, quem mais atuou com a nossa camisa foi o Everton, e ele inclusive completou 200 jogos agora no clássico contra o Santos. O Everton veio do Atlético Paranaense, ele tem atualmente 33 anos de idade, ou seja, é um goleiro que se cuida, tem um bom porte físico, ele tem anos ainda aí para defender a nossa meta, é ídolo, foi campeão aqui como o Fernando Praz, né? Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Libertadores, não preciso nem citar para vocês. Agora, quem veio depois do Everton, do Praz e do Everton, na verdade, quem mais atuou com a nossa camisa foi o Deola. O Deola, que é um goleiro da nossa base, ele subiu pro profissional em 2005, 2006, mas ele acabou tendo sua primeira chance somente no Campeonato Paulista de 2008, contra a Ponte Preta, num jogo que, inclusive, o Lene marcou 3 gols, o Palmeiras entrou com o time todo reserva, e ao todo o Deola tem 107 jogos com a nossa camisa. Atualmente, ele tem 38 anos, ele pertence ao América do Rio de Janeiro, mas está emprestado para o Real Brasília. O Deola, que entre idas e vindas aí com a camisa do Palmeiras, acabou sendo emprestado para vários times e eu lembro que ele chegou uma época que foi titular absoluto do Palmeiras, porque o Marcos se lesionou muito em 2010, mas aí após algumas falhas num jogo de Campeonato Paulista contra o Guarani, o Felipão acabou sacando ele e retornou o Bruno para o gol, que também é outro goleiro que eu vou citar daqui a pouco. Depois do Deola, quem mais atuou aqui em quarto lugar foi o Jailson, que inclusive está no nosso elenco atual. O Jailson tem 40 anos de idade. Ao meu ver, ídolo também, tá? Porque ele foi um goleiro super importante no Campeonato Brasileiro de 2016, né? Ele é um jogador de grupo. Claro que não é ídolo, talvez, ali como o Fernando Praz, como o Everton, não tem a mesma qualidade técnica, mas ele é um jogador que marcou. Porque depois que ele entrou na nossa meta, em 2016, o Palmeiras não perdeu mais. E ele veio do Ceará em 2014, ficou anos ali na reserva, ficou 2 anos para começar a ter oportunidade justamente no Brasileirão de 2016. Depois do Jailson, quem mais atuou foi justamente o Bruno, que eu já citei aqui. O Bruno é cria da nossa base, ele subiu para o profissional em 2006, 2007, acabou tendo sua primeira chance ali também num jogo de Paulistão, num clássico contra o Santos, ele se destacou bastante. Eu lembro que na época foi noticiado que ele seria o substituto do Marcos e tal, mas o Bruno, infelizmente, ele nunca cumpriu ali o que era esperado dele. Ele foi o goleiro do campeonato que nós ganhamos da Copa do Brasil em 2012, ele foi inclusive eleito o melhor goleiro da competição, mas, meu, ele falhava muito. Tem um frango que ele tomou ali contra o Tijuana na Libertadores de 2013, um frangaço assim no Pacaembu. Mas ele tem o meu respeito porque é um cara que sempre respeitou muito o Palmeiras, né? Ele sempre falou muito bem da nossa equipe, embora seja limitado tecnicamente, sempre tentou fazer o seu melhor.
Atualmente o Bruno mora nos Estados Unidos, ele trabalha com escolinhas de futebol e ele tem 37 anos, ou seja, ele acabou se aposentando precocemente, né? Porque um goleiro que se cuida, visto o Jailson que tem 40 anos, né? Ele é mais velho que o Bruno, ele acaba jogando muitos anos, né? E o Bruno já se aposentou. E aí depois do Bruno, o goleiro que mais atuou ali com a nossa camisa foi o Fábio. Vocês lembram do Fábio? O Fábio é cria da nossa base também. Ele tem ao todo 29 jogos com a nossa camisa. E o Fábio foi quem substituiu o Fernando Praz em 2014, quando ele lesionou pela primeira vez o cotovelo. Ele quebrou o cotovelo. O Palmeiras estava ali num Campeonato Brasileiro péssimo, correndo risco de ser rebaixado. Inclusive se salvou ali na última rodada. E o Fábio ele acabou assumindo a meta palmeirense. O Fábio, ele teve muitos jogos excelentes com a camisa do Palmeiras, mas aí teve a parada para a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, ele não conseguiu mais ter regularidade, foi quando o Fernando Praz recuperou da lesão no cotovelo dele e acabou voltando para a meta palmeirense. Mas eu lembro que muitos falavam, pô, o Fernando Praz não vai voltar pro gol não, se o Fábio continuar jogando do jeito que tá, ele vai continuar como titular da meta palmeirense, mas infelizmente isso não acabou acontecendo. Atualmente o Fábio ele tem 31 anos de idade, ele se destacou até ano passado no Campeonato Português jogando pelo time do Aves, um time pequeno de Portugal, mas por conta da pandemia o time teve que fazer cortes de gastos, ele retornou para o Brasil e a última informação que eu tenho dele aqui é que ele jogou a Copa Paulista pelo Taubaté. Tá? Depois do Fábio, quem mais atuou foi o Vinícius, que é o nosso terceiro goleiro atual. Ele tem 10 jogos ao todo, é cria da nossa base, tem 27 anos de idade. E o Vinícius ele oscilou bastante nessas partidas que ele teve como oportunidade entre bons e maus momentos. Inclusive o Vinícius ele mais atuou com o Abel Ferreira. Antes do Abel ele não tinha jogado tanto, na verdade ele tinha só uma partida que foi no Brasileiro de 2016 contra o Santos na Vila, onde o Jailson estava suspenso, o Fernando Praz ainda estava machucado e o Vinícius acabou atuando, tá? Ao meu ver, assim, ele é um bom goleiro para compor elenco, mas realmente, se ele quiser ter ali uma chance de titular, se o Gil Everton sair, o Jailson aposentar, ele tem que mostrar um pouquinho mais de segurança. Depois do Vinícius vem o Wagner. O Wagner foi um goleiro contratado naquele pacotão de 2015, ele veio do Avaí, o Avaí tinha acabado de ser rebaixado, ele se destacou no Campeonato Brasileiro e o Wagner eu tinha muita esperança nele, porque para quem não lembra, ele era o goleiro do Ituano, que foi campeão paulista no ano de 2011 ou 2012, se eu não me engano, que eles ganharam do Santos nos pênaltis. E ele fechou o gol no Campeonato Paulista, depois ele foi pro Avaí, fez ali boas temporadas com a camisa do Avaí e veio pro Palmeiras. Só que ele tem somente 4 jogos, porque ele acabou falhando, ele não demonstrou segurança e ele acabou sendo sacado justamente pro Jailson ter a oportunidade no momento. Atualmente o Wagner, ele tem 31 anos de idade e ele é reserva na Chapecoense. Na verdade ele está se recuperando de lesão, ele tem só 2 jogos pela Chapecoense. Justo no segundo jogo ele acabou tendo uma lesão séria no joelho e está desde o ano passado afastado dos gramados, se recuperando de lesão. Depois nós temos o Aranha. Vocês lembram que o Aranha veio para o Palmeiras? O Aranha ele veio naquele pacotão de 2015 também, junto com o Arouca. Ele veio do Santos, foi um jogador que o Palmeiras, entre aspas, roubou do Santos, mas ele tem somente uma partida com a nossa camisa. Atualmente o Aranha ele tem 40 anos de idade, ele está aposentado dos gramados e ele tem uma coluna ali no UOL desde o ano passado. Há um ano ele é colunista do UOL. Depois do Aranha... na verdade, antes do Aranha, né, a gente tem um jogador aí que tem mais partidas que o Aranha. Tem 2 partidas, desculpa aí o pequeno equívoco. Vocês lembram do Rafael Alemão? O Rafael Alemão, ele é um goleiro que veio da nossa base e ele subiu para o Palmeiras justamente ali no ano de 2010, no ano de 2011. E essas 2 partidas que ele jogou foram quando o Palmeiras já estava rebaixado no Brasileirão de 2012. Ele jogou as 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro, que já não valia mais nada para nós. E assim, ele era um goleiro muito alto, mas também nunca foi unanimidade na base do Palmeiras, como dito assim, alguém que vai substituir o Marcos. E de todos aí ele foi um dos que menos teve destaque. Aliás, acho que ele foi o que menos teve destaque assim que saiu do Palmeiras, porque atualmente ele tem 31 anos de idade também,
não é um jogador, aliás, 33 anos de idade, não é um jogador tão novo. E a última informação que nós temos de clube, que ele tenha disputado alguma coisa, foi do Atlético Clube Rondoniense no ano de 2017. Então provavelmente ele já se aposentou também. E aí eu quero trazer 3 nomes que não chegaram a atuar com a nossa camisa, mas são atletas da base que tinham ali muita projeção em cima do nome deles, mas acabaram não atuando pelo profissional e hoje em dia são atletas novos que estão em outros clubes. O primeiro é o Daniel Fusato. O Fusato atualmente ele tem 24 anos de idade e ele está como reserva na Roma da Itália. Inclusive o Fusato ele foi convocado várias vezes para a seleção pré-olímpica antes das Olimpíadas, não acabou indo para as Olimpíadas, mas foi convocado. Já teve convocação pelo Tite na seleção principal para compor o elenco em datas que o Tite não poderia chamar alguns goleiros do Brasil ou do exterior. E atualmente ele é reserva ali da Roma, mas ele tem prestígio, ele é um nome bem visto, né? O goleiro ele é um jogador que tem muitos anos de carreira quando ele se cuida e quanto mais velho falam é melhor, né? Então ele ainda é um jogador considerado jovem. Depois nós temos o Anderson, que tem 23 anos de idade. O Anderson ele é da geração do Patrick de Paulo, do Gabriel Menino, do Alanzinho, do Wesley. Ele era o goleiro do nosso time sub-20 que ganhou tudo na base, mas ele não teve chances no profissional. E atualmente ele tem 23 anos, ele pertence ao Atlético Paranaense, mas ele está jogando a Série B pelo Náutico. Porque assim que ele saiu do Palmeiras, ele se destacou no Santa Cruz, fez o nome dele no futebol pernambucano, foi para o Atlético Paranaense, não teve chances no time paranaense e acabou sendo emprestado para o Náutico aí para jogar a Série B e está fazendo boas partidas. Apesar de jovem, ele tem 23 anos, ele é titular absoluto do Náutico. E aí, por último, nós temos o Leandro, que foi inclusive comparado aí com o Jailson, né, pelo porte físico dele. Ele é um jogador que lembra o Jailson, a fisionomia dele. Ele teve alguns títulos importantes também na base, mas ele foi mais um goleiro que saiu aí antes de atuar pelo profissional. Atualmente ele está no Bahia e ele alterna entre ser reserva nos jogos do profissional e ser titular nos jogos do sub-20 da equipe baiana. Beleza? Então, pessoal, ao todo eu citei 13 nomes. Ao meu ver, o melhor goleiro que o Palmeiras teve pós-era Marcos, sem sombra de dúvidas, é o Everton, pela questão técnica, mas na questão de ídolo, para mim o Everton e o Fernando Praz eles estão ali no mesmo patamar, ainda mais porque o Praz, além de ter sido campeão aqui, ele foi um jogador que sempre respeitou muito a nossa camisa e vale lembrar, ele veio numa época que ninguém queria jogar no Palmeiras. Hoje em dia, se o empresário liga para o jogador e fala, você quer vir pro Palmeiras? Todo mundo quer. Eu queria ver fazer igual o Fernando Praz, de vir em épocas de vacas magras, de salário atrasado, de time jogando Série B, de pressão, e vir e assumir a bronca aqui no nosso time. Então, a minha gratidão aí para o Fernando Praz e de todos esses nomes que eu citei, ao meu ver, o Everton tecnicamente é o melhor, inclusive é nosso atual goleiro, tá? Muito criticado quando veio para o Palmeiras, mas o passar dos anos aí mostrou que esse planejamento da diretoria na época, do Alexandre Matos, foi um planejamento correto, visto que o Fernando Praz e o Jailson já tinham uma idade avançada. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, comente, fala aí qual goleiro que você não lembrava, qual informação que eu trouxe aqui que você nem lembrava de jogador que tinha atuado pela nossa equipe. E é isso, pessoal. Se vocês procuram aí pessoas que possam te ajudar em questão de atendimento de pet aquarismo, de designer gráfico, de fazer marketing digital na sua empresa, entra aqui nos nossos comentários. Nós temos parceiros que podem ajudar vocês, tá bom? Vocês têm cupom de desconto. É isso, valeu.